Você usa máscaras no seu relacionamento? Você é você mesmo? Seu companheiro ou sua companheira é ela mesma ou ele mesmo? Por que que nós conhecemos o nosso companheiro, a pessoa ao nosso lado, depois de muito tempo? Às vezes, após anos em que nós descobrimos qual que é a verdadeira personalidade da pessoa que está do nosso lado. Às vezes demora muito tempo para entendermos isso, por causa da falta de autenticidade e do medo de desagradar o outro. Quer tornar o seu casamento ou o seu relacionamento mais feliz? Aprenda a ser você mesmo e a extrair do outro que estiver ao seu lado a essência dele, ele mesmo também. Vamos entender um pouco mais sobre isso hoje? Meu nome é Paulo, eu sou psicanalista, terapeuta. Eu trabalho com a psicanálise e terapias integradas para questões emocionais, mentais, condicionamentos, trazendo melhor qualidade de vida e equilíbrio. E o tema de hoje é uma continuação de uma série de vídeos que fiz sobre relacionamentos. É um tema muito amplo, o qual sempre estarei vindo aqui, trazendo outros temas, outros pontos de vista, exemplos, para nos ajudar a entender um pouco melhor isso. Porque aprender a estar com alguém do nosso lado é um estudo para a vida toda. E o tema de hoje é sobre as máscaras, sobre as nossas personas que nós colocamos para nos relacionar com o outro. E uma das mais comuns é aquela que nós criamos para estar junto com a pessoa do nosso lado. Por que isso, Paulo? Não, eu sou autêntico, eu sou eu mesmo. Sinto muito, mas ninguém consegue ser 100% autêntico. Por quê? Nós sempre temos a necessidade de conquistar a pessoa que está do nosso lado, de fazer bem para aquela pessoa que está do nosso lado. Por quê? Porque nós gostamos dela, nós queremos bem a ela. Tentamos nos adaptar à maneira que o outro enxerga. Aí que está a armadilha que acaba danificando muitos relacionamentos por aí. Muitas vezes nós moldamos uma imagem daquilo que achamos que o outro é. E o outro, ao mesmo tempo, molda uma imagem daquilo que ele acha que nós somos. Já vi relacionamentos que as pessoas passam anos da vida delas sem saber realmente quais são os verdadeiros desejos do outro que está do lado dela há muito tempo. Às vezes pontos positivos, às vezes pontos negativos, às vezes pontos que precisam ser melhorados e ficam lá, guardados, incubados, trazendo o quê? Reações negativas, como por exemplo, trazendo toxicidade para o relacionamento, trazendo conflitos, trazendo frustrações, bloqueios e etc. Às vezes é uma coisa simples, mas o outro quer sempre que a gente adivinhe o que ele quer, porque ele montou uma imagem de você, de que você age assim. E muitas das vezes você é exatamente aquilo que ele quer. Um exemplo engraçado que eu me lembro agora é de um post de um casal de gaúchos, que eu achei muito legal, e eu vou descrever aqui para vocês. Tá o rapaz lá falando, dando risada, que ele tinha descoberto uma coisa naquele dia. Ele falava assim: "Nossa, eu descobri uma coisa incrível", e dava risada. A esposa do lado dele dando risada também. "Sabe, há tantos anos atrás, quando eu comecei a namorar, na nossa cidade aqui sempre tem uma barraquinha de garapa. Então, quando eu saía com ela, todo mundo gosta de garapa, né? Eu convidava ela: "Tomar uma garapa? Bora lá, vamos tomar uma garapa". E ela tomava lá, e os 2 deram risada, né. E sabe o que que eu descobri hoje? Há anos, saindo de casa, encontrando uma barraquinha de garapa, parando, eu tomo um copinho de garapa, ela toma um copinho de garapa, come um pastelzinho, e a gente vai lá e continua o nosso passeio, ou seja qual for o compromisso. Eu descobri hoje que ela não gosta de garapa, ela só tomava por minha causa. E ela dando risada, né, e ele achando engraçado. Sabe qual que é o pior da situação? Eu também não gosto. Eu sempre tomei garapa querendo agradar ela, porque eu achava esses anos todos que ela gostava. Tá conseguindo entender o ponto principal dessa situação, apesar da piada, do engraçado da situação? E é uma coisa que acontece muito. A gente, às vezes, está vivendo com alguém há 10, 15, 20 anos, 30 anos e não consegue entender essa pessoa do nosso lado.
Muitos relacionamentos, muitos casamentos se desfazem porque não consegue entender a pessoa do lado, um não consegue entender o outro. E por falta disso, acaba acontecendo desenlace. Há pouco tempo atrás, conversando com uma cliente muito querida, conversando com ela, essa pessoa estava relatando um pouco sobre o casamento dela, e de cara já observei uma coisa interessante. Essa pessoa estava achando que o companheiro é uma pessoa muito infantil, é uma pessoa que não ligava para ela, estava se sentindo rejeitada por esse companheiro. Mas conforme ela foi descrevendo o comportamento desse companheiro, eu parei, ó, vamos parar aqui. Então ele é assim, 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 assado, assim, assim, assim. Dei várias características de descrição dele. É, como é que você sabe que ele é assim? Porque ele é autista. Quê? O seu marido, ele não é que ele não gosta de você. Ele é autista. Você não percebeu? Como? Então, o comportamento dele que você me descreveu é de uma pessoa autista. Ele está tolerando coisas absurdamente que afronta ele, que dói nele, para continuar com você. Só que o tanto que ele tolera, às vezes ele entra em pequenas crises e tem certos comportamentos que essa pessoa me descreveu, que eu falei que é da característica autista, por isso que ele se comporta assim, 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 assado, e encaixou perfeitamente. Mudou completamente a visão dessa mulher com ele. Resumindo, ela achava que ele não estava gostando dela. Na verdade, era o contrário. Ele estava se sacrificando devido ao espectro que essa pessoa tinha, o espectro autista tem várias características que futuramente fazer um vídeo explicando um pouco isso para vocês, tá? Mas o fato é que o comportamento dele era comportamento de autorregulação para ele conseguir alcançar o equilíbrio. E essa pessoa achava que ele estava agindo de formas negativas, como infantilidade, achando que ele que estava rejeitando ela, que não gostava dela. Na verdade, não. Ele estava precisando do espaço e da autorregulação dele, por isso que dava crise. Ele aguentava o tanto que dava, porque ela tinha comportamentos e que linkava e ativava o desconforto nele, por causa do espectro autismo desse rapaz, e isso incomodava muito, ele aguentava um certo tempo e depois ele, pum, explodia. Aí precisava entrar na casinha dele para poder voltar a se regular novamente. E ela não sabia. Por exemplo, vou colocar 2 itens só, tá, que o assunto não é esse. Uma pessoa com espectro autista do nível 1 para o 2, por exemplo, se você fala alto demais, ou falar muita coisa ao mesmo tempo, barulhos no ambiente, tudo isso gera conflito e muita irritabilidade nessa pessoa. Por exemplo, ele está reclamando do barulho na casa, não é porque ele é chato, é porque aquilo dói nele. Tanto que é indicado para as pessoas espectro autista de utilizar daqueles foninhos de ouvido, que é um abafador, para reduzir o som do ambiente quando ele está precisando se regular. Então, uma das reclamações no caso era o barulho. Não era maldade dele, não era impaciência dele. É simplesmente ele tem uma característica de personalidade que reage ao mundo de uma forma que ela não sabia. E ela estava achando que era pouco caso dele. E não, era visceral dele. Entendeu, gente, o que eu estou querendo colocar como exemplo? Esse exemplo não é o assunto em si. O fato é, a pessoa está casada com alguém e não conseguia entender ele. E na realidade, essa pessoa tinha uma característica, uma necessidade de autorregulagem que ela não sabia. Por isso que, às vezes, procurar ajuda, às vezes ajuda a entender um pouco. Nós temos que entender a pessoa que está do nosso lado, porque a pessoa que do nosso lado possui certas características de personalidade. Eu já vi casos de pessoas como, por exemplo, têm dificuldade de responder o WhatsApp, por exemplo. Existem personalidades que não respondem o WhatsApp. E se você for observar, não é só com você, é com todo mundo. Essa pessoa não consegue ter foco no WhatsApp. Um exemplo, eu conheci uma pessoa, um amigo meu, que eu mandava uma mensagem para ele hoje, 2, 3 dias depois ele responderia, porque não adianta. E é assim com todo mundo. Ele só vai priorizando, né, só se for uma coisa urgente, de interesse dele, que ele vai lá e responde. Mas ele é assim com tudo, ele não olha muito o telefone, já é característica da pessoa.
Tem coisas que a gente tem que saber entender o outro para a gente começar a criar paz. Tem coisas que o outro pode mudar e tem coisas que a gente tem que saber aprender a tolerar no outro. Isso que torna relacionamento saudável. Já vi casos de pessoas que têm paranoia da pasta de dente. Já vi pessoas que apertam no meio da pasta de dente e a pasta de dente fica toda juntada, toda meio feia. Vai lá, vai pegar a pasta de dente, aperta com os 5 dedos lá e na escova de dente, vai lá e escova os dentes certinho. E o outro, ele é muito metódico, e a outra pessoa muito metódica. Ela gosta das coisas certinho. Toda vez que ela vê a pasta de dente daquele jeito, ele vai lá, arruma a pasta de dente, enrola o fundinho dela para ficar redondinha, bonitinha. Isso é um tipo de toque. E aí, sabe o que aconteceu? As duas pessoas brigavam por causa disso. Eu arrumei a pasta de dente e você apertou de qualquer jeito, tá toda feia lá, eu acho horrível aquilo me incomoda, me dá, sabe o quê? E começava a discutir por causa da pasta de dente. E sabe qual que é a solução fácil para isso? Cada um tem a sua. Ela pega a pasta de dente dela, deixa guardado aonde ele não fique olhando para ele não se sentir mal, e ele tem a dele e guarda e a usa bonitinho do jeito que ele gosta. Cada um tem a sua pasta de dente. Acabou o problema da briga dos dois. E foi uma coisa simples para poder resolver. Isso é questão de comportamental, olhando de forma geral, tá, gente? O fato é, todos nós temos as nossas massas, nossas personalidades, nossas características. E é interessante nós observarmos a nós mesmos e ver se nós estamos nos sufocando para agradar o outro. Se isso está ocorrendo, nós temos que começar a parar de fazer isso de uma forma harmônica, tranquila, sem conflitos, e gradativamente começar a ser nós mesmos. E ser nós mesmos não é hábitos negativos, tá, gente? Ah, eu não estou sendo eu mesmo porque eu não vou beber todo dia, por exemplo. Ah, eu não estou sendo eu mesmo porque eu não tenho amante. Pô, isso aí não cabe no casamento. Você já saiu dos dois requisitos básicos do relacionamento: respeito e admiração. Se você tem hábitos negativos, ruins, que faz mal para você mesmo e para o outro, você vai perder a admiração e você está desrespeitando o outro do seu lado, tá? O que eu quero dizer é maneira de ser. Por exemplo, eu não gosto do arroz parborizado que minha esposa faz. Vamos lá, eu gosto do branco, mas eu como arroz parborizado só porque ela quer e ela gosta, então eu vou comprar arroz parborizado e vou comer arroz parborizado. Se isso para mim é muito ruim, se não dá para me sacrificar, eu falo para ela: olha, vamos comprar o branco? Eu pesquisei que o branco também é saudável, o parborizado também tem as suas contraindicações. Então eu quero o branco, eu não gosto do parborizado, pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio. Entendeu? Ou tentar fazer um acordo, algumas vezes faz parborizado, algumas vezes faz o branco para me agradar. Vamos fazer um acordo para dividir isso aí? O fato é, se você se sufoca o tempo todo para não ser você e ser o que o outro quer, você está se mutilando, se castrando gradativamente. O mesmo acontece para religiões. Eu já vi casais terminarem por quê? Porque o outro ficou anos seguindo a religião de uma igreja específica, e ele gostava de outra igreja. E ficou anos desse jeito, chegou um ponto que não aguentou mais, falou que não gostava mais da pessoa e queria separar. E qual que era o motivo no final da análise? É porque ele não suportava a igreja da pessoa que estava com ela. Ela simplesmente queria ir em outra. E ela ficava se torturando toda semana, frequentando aquela religião, aquele tipo de culto, aquele tipo de cultura, que ela não se adaptava, ela gostava de outro. Não é um motivo besta demais para se terminar um relacionamento, gente? Nós temos que observar isso aí. O casal, um quer ser vegetariano e o outro é carnívoro. Ele não gosta, ele aceita comer comida vegetariana, mas ele quer comer carne. Onde é que está o respeito aí? O vegetariano respeitar a escolha do outro que não é vegetariano e o carnívoro respeitar a escolha do vegetariano. Cada um viver a sua escolha em harmonia, se cooperando. Agora, enquanto um fica querendo obrigar o outro a ser o que ele é ou o que ele quer, você já está desrespeitando. Você já quebrou a linha do respeito. Por quê? Você quer que o outro vista uma máscara que é sua, não dele. Então, respeitar a opinião do outro é você tentar aceitar também que ele tire as próprias máscaras.
Claro que sempre tem os limites, os pontos em que são realmente prejudiciais. "Não, meu marido gosta de sair para beber e volta no dia seguinte". Gente, isso aí já não cabe em nenhum relacionamento saudável, tá. Sinto muito os que vivem isso aí. Agora se estão de comum acordo, tudo bem, mas vamos ponderar também. Compromisso, relacionamento é compromisso, família. Agora, se você tem regras diferentes, como por exemplo, relacionamento aberto, etcétera, aí já é coisa de cada um. Desde que você suporte as consequências desse tipo de relacionamento, maravilha. Mas o fato é você aceitar o outro do jeito que ele é e o outro aceitar do jeito que você é. E esses 2 jeitos, a gente tentar se melhorar pelo outro, vamos lá o exemplo do vegetariano e da pessoa que come carne. A pessoa vegetariana aceitar que o outro coma carne, ela não precisa comer a carne, mas ela aceita: bom, você não é vegetariano, tudo bem, quer trazer um frango assado para casa e você comer? Beleza". E o cara que não que gosta da carne, aceitar a comida vegetariana e se alimentar, também é mais saudável, então os 2 acabam tendo um equilíbrio bom nisso aí. Agora, fato é, eu vou deixar de comer carne porque a minha companheira ou companheiro não come, ou o vegetariano não querer voltar, mas comer a carne, porque o outro come carne, por exemplo. Isso é autossacrifício, isso é automutilação. Então, nós temos que aprender a entender isso aí. Muitos casos de terapia feita em casal é exatamente esses pontos. Aceitar o que o outro é, entender o limite do outro, compreender as limitações do outro, as fraquezas do outro. Às vezes um tem toque, às vezes um tem TDAH, e então, devido a essas características que um tem, o outro que está do lado, saber lidar com essas características e entender. Bom, ele é esquecido porque faz parte da característica TDAH dele. Ponto. Vamos fazer uma organização para ajudar ele a ser mais organizado. Agora, eu vou fazer uma guerra, uma tempestade toda vez que essa pessoa se esquece de uma data ou de um compromisso. Ele esqueceu, ele não fez de propósito, ele é assim. Então, a gente tem que ter esse tipo de compreensão, você entendeu? Por exemplo, eu lembrar o aniversário de casamento, é até piada social, né, todo homem esquece, né. Eu esqueço o meu próprio aniversário, vou lembrar o aniversário do casamento? Gente, tá difícil, né, entendeu? É característica de cada um. Então, a gente entendendo as características, a gente vai fazendo o quê? Adaptações para que essas coisas ocorram e se equilibrem. Bom, isso aqui é o que eu queria passar para vocês hoje, mas é um tema interessante, abrangente. Mas reflitam, reflitam sobre isso. Se existe muito conflito no relacionamento de vocês, procurem ajuda, uma terapia de casal ou individual. Muitas vezes, cuidando de um, se harmoniza o casal. É muito comum casais em conflitos e uma pessoa aceita tratamento ou busca, e através dessa pessoa você já consegue regular os 2. É muito interessante, porque o que um emite vai acontecer uma reação do outro. Se inscreva no canal, não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Clica aí no joinha. Gratidão, até o próximo vídeo.